Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Fala Estudante! Esse aqui é o novo podcast da Educação de São Sebastião. Aqui a gente vai trazer as principais informações que acontecem nas escolas, nas creches daqui da cidade de São Sebastião. Hoje nós temos duas pessoas para entrevistar os nossos amigos da Educação Inclusiva. Então a gente vai começar com a Ana Luísa. Pode falar o seu nome, a sua idade, de qual escola e qual bairro você é? Olá, prazer. Eu sou Ana Luísa, da Henrique Botelho, tenho 15 anos e sou do bairro do Barequeçaba. Eu sou Yasmin, tenho 14 anos, sou da Cintia Cliquet e sou da Enseada. Legal, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a educação inclusiva, né? O que ela faz aqui na rede municipal de São Sebastião, como que isso funciona. Então a gente vai conversando um pouquinho para entender. Então os nossos entrevistados de hoje são a Margarete e o Wagner. Eu pedi para vocês se apresentarem também, falar o nome de vocês, a função. Sou Margarete Alves Ribeiro, fonoaudióloga da SEDUC. A minha função aqui é coordenação da equipe multidisciplinar dos projetos que agregam a educação na escola. Meu nome é Wagner, sou psicólogo aqui da equipe de educação inclusiva da SEDUC. Eu faço toda a parte técnica, né, de ida nas escolas, orientação, formação aos professores. E como que funciona esse trabalho da educação inclusiva no município? O que é a educação inclusiva? O que ela faz? Então, a educação inclusiva, vamos pensar, quando a gente inclui aquele que não está conseguindo o eixo. Um deficiente visual, ele tem que estar incluído? Sim. Um deficiente auditivo tem que estar incluído? Sim. As pessoas atribuem, às vezes, um pouco de confusão entre a educação especial. Uma criança que nasceu com síndrome, que ela tem uma dificuldade grande intelectual e ela precisa estar dentro da escola. Ela é incluída dentro da legislação para mobilidade também. Então vamos pensar, um cadeirante que ele nasceu com paralisia cerebral e com síndrome junto. Então um conjunto de características que dificulta o aprendizado normal e a movimentação. Ele vai precisar de ajuda? Ele precisa ser incluído aos 15 anos dentro da sala de vocês? Sim. E aí o que nós vamos precisar para levar ele no banheiro? O professor pode ficar levando ele no banheiro toda hora e se ausentando da aula? Então ele vai precisar de um apoio, de uma ajuda. E aí a Secretaria de Educação, ela trabalha sobre essas ajudas que esse aluno vai precisar, tá bom? Então a inclusão não é é vários que estejam na condição. Vamos pensar também, vocês estão com 15 anos, uma grávida tem barreiras na aprendizagem, dificuldade? E ficando grávida na mesma etapa de 15 anos? Sim, então a gente também tem que incluir ela nessa condição que ela ficou, para melhorar os aspectos dela, ela conseguir seguir o ano. Deu para entender, meninas? A questão de inclusão, mais alguma dúvida? A gente pensa em educação inclusiva, né? A ideia é a gente eliminar as barreiras que dificultam uma pessoa ser incluída ali no processo de educação, né? Ou promover as potencialidades para a pessoa, para que ela seja incluída nesse processo de ensino-aprendizagem que a escola propõe para a gente. Eu tenho uma dúvida. Como funciona a equipe multidisciplinar e quais são as pessoas que participam dela? A equipe multidisciplinar, ela é composta na Secretaria de Educação por 6 profissionais de psicologia, 2 assistente social, uma fonoaudióloga, que sou eu, e um terapeuta ocupacional. O que é feito? São 68 escolas, então não tem 68 para cuidar. E a gente divide as escolas entre os profissionais, de forma que o profissional, ele quando vai à escola, ele tem que fazer um trabalho que envolva o aluno, né? Envolva os professores e envolva os pais. Então vocês já ouviram falar em escola de pais? Ela é promovida pela escola e os psicólogos atuam nisso e ajudam. Vocês já ouviram falar em bullying?
Sim, então os psicólogos eles atuam nessas circunstâncias favorecendo a escola, né? E aí a gente, quando pensa nessa equipe, eu sou fonoaudióloga, então quando tem uma criança que tem problemas ortográficos, é um só que tem numa escola, são vários. Então o que eu vou promover? Um curso para que os professores saibam mecanismos melhores de atividades para esse público que tem muita dificuldade na ortografia, que eles estão mais atrasados na leitura e escrita. Então a gente vai ali olhando, né, todas as bases. Vamos pensar em casos também de crianças que precisam de apoio. A gente também avalia. Seria mais o público mais jovem, anos iniciais, tá? Que vocês já estão lá para o fim. Então, essa equipe da Secretaria de Educação, ela vai dar uma avaliada nas dificuldades, viabilizando aí uma alternativa mais fácil. Então, continuando, né, quando a gente pensa na escola, quando a gente pensa no aluno com deficiência, a gente precisa, né, de uma série de estratégias, né? E Yasmin queria perguntar um pouquinho como que funciona isso. Você quer perguntar, Yasmin? Sim, eu queria saber quais as principais estratégias que vocês utilizam para poder promover a inclusão de pessoas com autismo e outras necessidades. Além das que a Margarete comentou, né, a gente tem outras estratégias. Vocês devem conhecer os professores de EAP da escola de vocês, né, que é um professor de atendimento especializado, onde lá ele desenvolve algumas atividades com as pessoas que têm autismo, né, então ele faz todo um trabalho ali de estimulação e reabilitação, mais de estimulação cognitiva ali para o processo de ensino-aprendizagem dos colegas de vocês que têm algum tipo de deficiência, né, autismo ou qualquer outra. A gente faz formação com os professores sobre esse assunto, a gente faz orientações aos pais também, a gente tem os profissionais de apoio, que são uma espécie de cuidador, né, que está ali para garantir os direitos da criança ou do adolescente, poder transitar ali na escola. Então ele cuida da parte da higiene, da locomoção, da segurança do estudante. Então essas são algumas das estratégias que a gente tem, né? Alguns instrumentos que a gente tem ali para a gente poder garantir que uma criança ou um adolescente com algum tipo de deficiência consiga frequentar a escola. Ah, que bacana, né? Eu acho que é importante, né, a gente ter uma noção de como que funciona, né, cada uma dessas estratégias, dessas ações para incluir os alunos, né? E a partir disso que a gente consegue resultados de sucesso, né? Acho que a Ana Luísa também quer falar sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta de como isso impactava a vida dessas pessoas, tanto os alunos quanto os familiares. Impacta de várias formas, né? Vamos pensar aqui nos alunos, né? Tem muitos alunos que muitas vezes não conseguem entrar ali na sala de aula, ou não conseguem nem ir para a escola. Vamos pensar num autista que tem alguma sensibilidade, não pode ouvir um barulho alto, né? Então na hora do intervalo é um momento muito difícil para ele. Então tem diversas técnicas que os professores de EAP e que o profissional de apoio realiza para que consiga incluir essa criança. Então a gente pode até pensar nas escolas de vocês fazerem agora uma mentalização, pensar um pouco em alguns casos de colegas de vocês que têm algum tipo de deficiência, que antes tinha uma dificuldade ou não conseguia frequentar a escola e agora consegue, né? Vocês conhecem alguém da sala de vocês? Algum colega da escola? Sim, na minha escola, diversas salas têm o acompanhamento de EAP em alunos específicos. Na minha sala mesmo eu tenho 3 acompanhantes, porque eu tenho alunos que são. E eu acho que a minha sala se adaptou bem com eles, até porque não é só parte do EAP, mas também dos alunos conseguirem fazer parte dessa inclusão deles. É um impacto positivo, né?
é super positivo esse impacto, porque o aluno que ele está incluído, mas na realidade todo aluno está incluído, você está incluída na rede, assim como o outro. Só que quando a gente cita inclusão, é a abordagem da necessidade daquele aluno. E acho que a maior necessidade mesmo é a socialização, é ser bem aceito pelos da escola. Então o que vocês fazem de aceitar o colega é magnífico. Ah, que bacana. E, gente, tem alguma pergunta? Sim, eu queria saber se vocês perceberam algumas mudanças mais notáveis que aconteceu desde o começo desse projeto de inclusão. Muitas mudanças. Por exemplo, se a gente pensar, a cidade de São Sebastião, ela trabalha com o apoio, que ele vai ajudar um cadeirante que tem dificuldade de mobilidade, ele vai ajudar uma criança que tem uma síndrome, vamos colocar um autista, que ele tem a dificuldade da rotina de adaptação dentro da escola. Então, quais são as mudanças? O professor do EAP, ele vai recebendo mais informações. São Sebastião trabalha com o apoio, então são 3 suportes: um apoio, um professor do EAP e o professor regente da sala. São Paulo, nós só temos 2, professor regente da sala e o professor do EAP. Só que o professor do EAP, ele é para todas as salas da escola. A diferença que aqui tem um apoio para a criança, né, para o jovem que necessita. Então, essa mudança em São Sebastião é uma mudança de grande impacto que eu vejo. Eu vim há pouco do Maranhão, que nós não temos. Então, assim, pode ainda haver alguma situação difícil? Sim, mas está caminhando para melhorar, tá? Se a gente for olhar, não é só a criança que tem um ganho com isso, né? São os colegas que têm a possibilidade de se socializar com aquele autista, com uma pessoa com uma deficiência. É a própria criança com uma deficiência que vai ter essa possibilidade. É o professor que vai ficar menos sobrecarregado, porque muitas vezes ele não acaba tendo uma formação para lidar com aquela pessoa, né? Os pais, né, daquela criança que às vezes antes precisava ficar com o filho em casa, mas agora o filho estando na escola, eles podem estudar, podem fazer outras atividades. Então, todo mundo acaba se beneficiando disso. Eu acho bacana trazer esse panorama, né? Porque às vezes a gente olha só para nossa cidade e não vê como estão as outras, né? Exato. E é bacana ver que São Sebastião já está mais desenvolvida, né? Nesse sentido, que a gente está caminhando cada vez mais para uma educação cada vez mais inclusiva, né? Isso é muito bacana. Nossa cidade está muito à frente por a gente ter uma equipe multidisciplinar dentro da Secretaria de Educação, né? Algumas cidades têm profissional de apoio, outras cidades têm profissional de apoio e professor de AE, as outras cidades chamam de AE, a gente chama de EAP. Mas uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar com educação especial e com educação inclusiva são pouquíssimas que tem. Então São Sebastião está muito à frente comparado aos outros municípios. E assim, né, eu sempre falo que a melhor inclusão é a aceitação dos alunos. Quando o aluno aceita o outro aluno, não tem inclusão melhor. O aluno aceitar, ajudar, compreender. Então, uma criança que tem uma dificuldade com barulho, você não vai ficar batendo palma no ouvido dele, né? Então, só do aluno compreender essa situação já é grande, né? Grandiosa para os pais também. Então, assim, a inclusão, ela faz parte de todos têm que incluir, desde lá da merendeira que faz a alimentação, tá? Até o diretor e a comunidade. Então, né, uma mãe não pode olhar, não quero que meu filho fique com esse, nem chegue perto desse. Né? O que essa mãe está fazendo? Conflito externo. Então, a inclusão parte de todos, das mães, da comunidade, da merendeira, tá? Dos monitores, de todos que estão no grupo escolar. Ah, que bacana. E Ana Luísa, o que você acha disso, né, dessa questão dessa empatia com os alunos com deficiência e da questão da inclusão? Você acha que é importante para você, como estudante, para os seus colegas fazer isso? Por quê? Sim, eu acho que é muito importante porque a sociedade em si está crescendo e a ideia é acabar com essas dificuldades que a gente tem na socialização e nesse preconceito que existe com muitas pessoas por causa de algumas diferenças.
E eu acho muito interessante por causa desse grupo da equipe multidisciplinar. Tem muitos alunos que antigamente eram rejeitados pelas escolas, não tinham essa interação, agora conseguem livremente estudar, aprender e interagir melhor com outras pessoas. Muito legal Que isso, bom. né? Na escola da Yasmin tem um projeto muito bacana que é o Coral de Libras, lá da Escola Cíntia Piquet. Você consegue contar um pouquinho pra gente de como que é esse projeto? Você acha interessante? Você acha bacana ter? Sim, é um projeto muito legal, até para as pessoas que não são do EAP, que podem participar, para poder aprender mais sobre Libras, sobre todas essas coisas, e aprendem bastante. Já tiveram gente da minha sala que foi participar, mas que agora não participam mais, porque a gente estuda de manhã, e o EAP foca mais na parte da tarde. Mas é muito legal. Você vê, eu vi o vídeo, né? Elas fizeram um vídeo de uma música, eu gostei muito, né? E aqui a gente tem, né, na rede também, deficiente auditivo, que ele tem um intérprete de Libras. Então é oportunizado isso para eles, que é a inclusão, né? Que bacana, gente. Então a gente está caminhando para o fim do nosso podcast. Queria agradecer a presença de vocês por estar aqui falando com a gente sobre educação inclusiva. Acho que é um tema muito relevante, né? Que é importante a gente mostrar o que acontece aqui, né, na nossa rede municipal. E eu queria que vocês deixassem algum recadinho, alguma coisa para o nosso público que está assistindo, né? Principalmente os alunos. Como que eles podem contribuir para uma escola cada vez mais inclusiva? Eu acho que a melhor forma que você tem para fazer isso é você estando próximo dos colegas de vocês, né? Às vezes a gente não sabe como agir porque o nosso colega está triste, porque foi excluído de alguma forma. A melhor coisa que você pode dizer para o seu colega, olha, eu estou aqui com você, não importa o que aconteça, a gente vai seguir junto, eu te ajudo a empurrar a cadeira, eu te levo até o banheiro, né? Eu te levo ali na professora para conversar. É importante você estar presente na vida daquela pessoa, né? Eu falo que um cadeirante, ele não pode caminhar, mas isso não significa que ele não pode se locomover para algum lado, né? Um surdo ou um mudo, ele pode não necessariamente ver ou ouvir, mas ele pode se comunicar de alguma forma, né? Então tudo isso a gente consegue através da inclusão. É isso que eu tenho para deixar de mensagem para vocês. A inclusão, ela faz parte de todos. Todos nós somos responsáveis. Então, assim, né? Se tá numa festa, você não vai deixar de dar oi para um cadeirante, você não vai deixar de dar oi para um deficiente visual, você não vai deixar de dar oi para um surdo, né? Portanto, a inclusão faz parte de cada um da sociedade. Cada um tem a sua obrigação com a inclusão. Show, que bacana, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem também agradecer, meninas, deixar algum recadinho. Bem, eu acho que para encerrar eu gostaria de deixar o recado que não é focar só nas mudanças e sim ser a mudança. Sim. Isso mesmo. E você, Yasmin, quer falar alguma coisa? Bom, a Ana Luísa já falou, né? Mas queria agradecer. Essas informações foram muito importantes para mim e com certeza para o público que está assistindo também. Que bom. A gente está disponível aqui, quem quiser saber, né? Só vir procurar a gente vai explicando, tá? Bacana. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast da educação, o Fala Estudante. Quero agradecer a presença de vocês que estão aqui, a todo mundo que escutou, que ouviu, né, que viu esse podcast e que venham outros mais para a gente trazer mais informações relevantes, mais conteúdos interessantes para vocês. Então, vamos dar tchau ali para aquela câmera do meio. Tchau!